Bem, pessoal, retornei aqui para a gente poder fazer a terceira questão. A terceira questão, ela é a seguinte. Na campanha de prevenção da dengue, uma equipe de agentes de saneamento ambiental tem como objetivo de trabalho visitar 24 mil residências de uma certa cidade. No primeiro mês da campanha, as equipes conseguiram visitar 5/6 do total de residências para completar o trabalho. Para completar o trabalho, falta visitar quantas, né? Ele está perguntando. Tem algumas formas diferentes de fazer isso, mas de qualquer forma, isso aqui é uma aplicação do conjunto dos números racionais. Então, retomando aqui, relembrando o que é o conjunto dos números racionais. É o conjunto dos números que eu posso escrever na forma de uma fração A sobre B, né? Uma fração tem um número em cima que chama-se numerador, tem um de baixo que é o denominador, e tem aqui o traço da fração para poder separar, tá bom? Esse A aqui tem que pertencer ao conjunto dos números inteiros e esse B tem que pertencer ao conjunto dos números inteiros tirando o zero, tá bom? Não pode ser zero esse número de baixo, como a gente já viu na resolução do outro exercício. O conjunto dos números inteiros é aquele conjunto que eu posso colocar na reta numérica, iniciando no zero, e os números que não têm uma, vamos dizer assim, uma quebra, tanto positivo, tanto para o lado positivo, quanto para o lado negativo. Como assim? O número 1, o número 2, o número 3, o número 4, o 5, o 6, o 7, e assim por diante, infinitamente. Infinito em matemática significa impossível de ser contado, tá? Você pensa em qualquer número, sempre existe um número maior do que ele. Sempre é possível acrescentar alguma coisa a mais. Tudo bem? E para o lado negativo, mesma coisa. Menos 1, menos 2, menos 3 e assim por diante até o infinito negativo. Aqui no intervalo entre 0 e 1, no conjunto dos números inteiros, não tem nada. No intervalo entre 1 e 2, no conjunto dos números inteiros, não tem nada. Então, quando eu coloco numa fração o número de cima e o número de baixo, eu consigo representar o conjunto dos números racionais. Qual que é a ideia do conjunto dos números inteiros? Resolver um problema que acontece se eu tiver apenas os números naturais. Os números naturais são esses, que é a parte positiva aqui, ó. 0 para frente são os números naturais. São os números que eu uso para contar coisas da natureza, contar naturalmente no dia a dia. Tudo bem? Conjunto dos números naturais 0, 1, 2, 3, 4, 5, infinito. Tudo bem? No conjunto dos números naturais, a adição ela está definida. Então, eu consigo fazer 2 mais 3 igual a 5 perfeitamente. Eu consigo fazer um número natural mais outro número natural, vai resultar em um número natural sem problema. Acontece que eu não consigo fazer a subtração sempre. Então, eu consigo fazer 3 menos 2 igual a 1 perfeitamente. Mas no conjunto dos números naturais, eu não consigo fazer 2 menos 3. Eu teria aqui uma necessidade de uma resposta que não está representada no conjunto dos números naturais. E é por isso que surge o conjunto dos números inteiros, são os negativos. Tudo bem? Por sua vez, os racionais, eles remetem a uma necessidade que os números inteiros não dão conta. Então, eu consigo fazer 4 sobre 2. 4 dividido por 2, que dá 2. Eu consigo resolver a divisão estaria representada, definida no conjunto dos números inteiros. Mas eu não consigo fazer 1 inteiro dividido para 2 e encontrar uma resposta no conjunto dos números inteiros. Eu gero uma necessidade. E essa necessidade é suprida pelo conjunto dos números racionais. Então, o conjunto dos números racionais vão ser o conjunto de infinitos números que eu consigo colocar nesse intervalo aqui, ó. Então, entre 0 e 1, eu consigo colocar infinitos números racionais, que são números que são escritos na forma de fração. Tudo bem? Essa é a ideia.
eu consigo fazer operações naturalmente, envolvendo todo o conjunto dos números racionais, e aqui esse exercício é uma aplicação do conjunto dos números racionais, que eu já iniciei aqui, né? O que ele pede para a gente resolver é 5/6 de um determinado valor. Então, uma das maneiras da gente resolver é a seguinte: eu vou calcular quanto é 5/6 de 24.000. Isso é um número racional e isso aqui também é um número racional. Perceba que eu posso escrever 24.000 sobre 1. Tudo bem? O resultado continua sendo, se eu fosse fazer essa divisão, o resultado continuaria sendo 24.000. Então, eu consegui escrever o número 24.000 com um número inteiro em cima e um número inteiro diferente de 0 embaixo. Então, essa fração garante para mim que o 24.000 é um número racional. Como eu posso colocar 1 embaixo de qualquer número inteiro, então eu posso concluir que todos os números inteiros são também racionais. Como que eu resolveria a multiplicação de dois números racionais? Esse é um número racional e esse também. Basta fazer a multiplicação do numerador pelo numerador e do denominador pelo denominador. Tudo bem? Multiplicando 5 por 24.000, eu vou pegar aqui a nossa calculadora para a gente poder verificar. 5 vezes 24.000 igual, olha lá, 120.000. Lembra que eu expliquei para vocês a questão da vírgulazinha aqui, ó? Aparece uma vírgula nessa calculadora, mas essa vírgula para nós é um ponto separador de classe. Eu posso simplesmente colocar aqui, ó, 12.000, ou 120.000, perdão. Sem colocar ponto nenhum aqui, nem nada, tudo bem? Tem pessoas que, para poder ficar mais fácil de compreender, colocam um pontinho aí para separar a classe das unidades da classe dos milhares. Dividido por 6, tá bom? O traço da fração, ele remete a uma operação, que é a operação de divisão. Lembra que eu falei que os racionais decorrem da falta de definição da divisão no conjunto dos números inteiros? Então, essa barra aqui da fração, ela significa divisão. Ou seja, aqui eu tenho 120.000 dividido por 6. Essa operação é exata. Eu posso resolver ela. Então, eu vou resolver 12 sobre 6 é 2. Tudo bem? 1, 2, 3, 4 zeros. 1, 2, 3, 4 zeros. Tá? Ou seja, 20.000. Se eu prestar atenção aqui, eu não tenho 20.000 aqui nas alternativas, tá? E mesmo que tivesse, há que se tomar cuidado, porque às vezes o pessoal coloca isso nas alternativas justamente para confundir. Porque 20.000 é o total de residências já visitadas. Ó, as equipes conseguiram visitar 5/6 do total de residências. Eles já visitaram 20.000, tudo bem? Só que eu não quero o total de residências já visitadas. Ele quer, para completar o trabalho, falta visitar, ou seja, são 24.000 residências. E dessas 24.000, eu vou tirar as 20.000 que eu já visitei. Então, sobram 4.000 residências a serem visitadas. E aí, eu olho aqui a última alternativa, 4.000 residências a serem visitadas. Tudo bem? Uma outra forma de fazer seria fazer o seguinte. Eu poderia, antes de começar a conta, perceber que se eu já visitei 5/6... para eu poder visitar um total, uma quantidade total, o total eu posso fazer 1 inteiro menos os 5/6, para descobrir quanto ainda falta. Tudo bem? Para resolver isso daqui, é uma subtração de duas frações, tá? Para eu resolver adição ou subtração de duas frações, obrigatoriamente o denominador, que é o número de baixo das duas, tem que estar igual. Aqui é 1. E embaixo do 1, para ele virar uma fração, a gente pode colocar outro 1, não é isso? Então, eu tenho 1 e 6. 1 e 6 estão diferentes. Eu tenho que, então, resolver essa questão primeiro. Para eu poder fazer a subtração, antes de começar, os denominadores têm que estar iguais. Tudo bem? Tem uma propriedade das frações que me garante que eu posso fazer o seguinte. É uma fração.
Se eu fizer uma operação de multiplicação ou de divisão no numerador e repetir a mesma operação no denominador, a fração não se altera, ou seja, eu continuo com a mesma proporção. E eu vou fazer isso aqui com um número específico. Eu vou multiplicar por 6 e vou multiplicar por 6. Por que eu estou fazendo isso? Porque eu sei, da experiência, que 1 vezes 6 vai dar 6 e esses denominadores vão ficar iguais. Isso é o que o professor chamava, quando a gente era pequenininho, de encontrar o MMC, tá? Lembrando que, obviamente, muita gente sabe que se eu já visitei 5 sextos, falta um sexto ainda para eu completar o serviço. E aí faz a conta direto. Lembrando que nesses vídeos eu estou sendo o mais detalhista possível, tentando ajudar os colegas que têm mais dificuldade para que eles compreendam os conceitos, tá? Aqui eu vou multiplicar 1 por 6, vai dar 6. E aqui eu vou multiplicar 1 por 6, que vai dar 6. Percebam que antes eu tinha 1 inteiro aqui, não era? E agora eu tenho 6 sobre 6. Se eu dividir 6 por 6, volta para aquele 1 lá que a gente tinha. Menos 5 sextos, igual. E aí eu posso perceber que agora os denominadores estão iguais. Se eles estão iguais, eu tenho 6 menos 5, que vai dar 1 sobre 6. Aí o que eu faço com esse 1 sexto? Eu já cheguei à conclusão, ó, de que 5 sextos eu visitei e 1 sexto é o que eu falta visitar. Falta ainda visitar. Então eu posso calcular 1 sexto de 24.000. Tudo bem? Como que calcula 1 sexto de 24.000? Essa preposição de que eu falo, ela remete à ideia de multiplicação. Todas as vezes que eu tiver de alguma coisa, é uma multiplicação. Então, quando eu falo 1 sexto de 24.000, então é 1 sexto vezes 24.000. E aí, mesma coisa. Lembro que esse 24.000 é 24.000 sobre 1 e faço a multiplicação. 1 vezes 24.000 dá 24.000. Sobre 6 vezes 1, 6. E aí eu posso fazer direto 24.000 dividido por 6. Tudo bem? 24 dividido por 6 dá 4. 1, 2, 3 zeros. 1, 2, 3 zeros. Isso estou fazendo o cálculo mentalmente. E aí eu acho que 1 sexto de 24.000 é 4.000. Como 1 sexto era o que faltava, faltam 4.000 residências para eu poder resolver. Tá bom? Uma dica. Nós podemos resolver isso com a calculadora. A calculadora faz os cálculos de frações para a gente. Todos os que a gente resolveu aqui. Então eu vou fazer eles para a gente poder verificar. Tá bom? A tecla que nós vamos utilizar é essa daqui, ó. Na calculadora aparece A, B, barrinha C, que é A inteiro, B no numerador e C denominador, tudo bem? Como o nosso não tem parte inteira, a gente só vai usar a ideia do B e do C, B sobre C. De qualquer forma, essa daqui é a tecla da fração. Veja só o que eu vou fazer. Primeiro, a primeira conta que eu fiz aqui foi 5 sextos de 24.000, não é isso? Então eu vou fazer ela aqui, ó. Vou colocar 5, essa teclinha vai funcionar como a barra da fração, 6. Então isso aqui eu vou ler 5 sobre 6, ou 5 sextos, direto. O que eu fiz? Multipliquei isso por 24.000. Então, multiplicando por 24.000. Resultado, 20.000. Lembrando que era 20.000 visitadas. Eu quero ainda tirar do total. Se eu fizer menos 24.000, eu sei que vai dar 20.000 menos 24.000, vai dar menos 4.000. E aí eu simplesmente colocaria o valor positivo. Mas eu quero fazer aqui para poder aproveitar a calculadora para ficar na ordem correta. Então eu quero fazer o seguinte, eu quero pegar os 24.000, que é o total, e tirar esses 20.000, que é essa resposta que a gente entregou. Então eu vou fazer 24.000, que é o total de residências. Perceba que eu não apaguei, eu simplesmente digitei 24.000. Mas a resposta anterior, ela continua aqui, ó.
Tudo bem? Então eu vou fazer os 24.000, que é o total, menos, e vou apertar essa teclinha aqui embaixo, ó. Essa teclinha aqui, ANS, é Answer, que é resposta. Então eu vou fazer 24.000 menos essa última resposta. Então, menos ANS. Esse ANS vai falar para a calculadora o seguinte, ó, eu quero que você pegue 24.000 e tire essa última resposta que nós encontramos, para já encontrar o valor com o sinal correto, 4.000. Então, marquei lá na alternativa 4.000. Tudo bem? Outra coisa que a gente pode fazer direto com a calculadora é a subtração da fração. Então, 1 inteiro menos 5 sextos. Então, aperto o 5, a teclinha da fração, 6. Então, aqui está escrito 1 menos 5 sextos. Aperta o igual 1 sexto. Tudo bem? Se eu quiser fazer direto, 1 sexto vezes os 24.000. Então, eu posso apertar, não preciso digitar 1 sexto. 1 sexto já está aí, basta eu apertar a tecla vezes. Percebe que a calculadora sozinha já colocou a ANS lá, que é o Answer. O que ela está dizendo? Ela vou pegar essa última resposta aqui e vou multiplicar por 24.000. Aperto igual 4.000. Achei a resposta da mesma forma. Tudo bem? Então, essa teclinha aqui e essa teclinha aqui são duas teclas importantes para a gente poder trabalhar com a nossa calculadora, tá? Resposta do problema, 4.000 residências. Um abraço, até daqui a pouco.